Fala galera, a gente agora vai trabalhar um pouquinho de biotecnologias, a parte relacionada a melhoramento genético. Quando a gente vai trabalhar com melhoramento genético, a gente vai gerar mudanças no genótipo do indivíduo, tentando atender a uma demanda por meio de um fenótipo que tenha valor econômico, por exemplo, né? Eu preciso produzir um hormônio humano, eu preciso de uma lavoura vegetal que seja resistente ao uso de agrotóxicos, por exemplo. São alguns exemplos clássicos, né? Plantas que são resistentes ao glifosato, que é um tipo de agrotóxico, e bactérias que podem produzir, por exemplo, a insulina humana. Esses são dois dos exemplos de transgenia, que é a primeira coisa que vem quando a gente trabalha com melhoramento genético. Mas existe no mundo, nas tecnologias, o melhoramento genético clássico e o melhoramento genético por transgenia. Vejam só, na hora de fazer o melhoramento genético clássico, a gente vai fazer cruzamentos entre espécies próximas ou variedades, subespécies e raças dentro de uma mesma espécie. Por exemplo, quero produzir um coco que tenha água o suficiente e com qualidade para exportação. Eu vou cruzar um coqueiro que gera muito coco com um que gera muita água, com um que gera uma água de qualidade, para no final desses cruzamentos todos eu obter organismos que atendem à minha demanda econômica. Mas nesse momento eu utilizei organismos que podem intercruzar. Organismos que são capazes de trocar genes uns com os outros, porque não estão isolados reprodutivamente. Mas eu posso também fazer a transgenia. A transgenia ela vem inspirada na transformação das bactérias. As bactérias elas são capazes de absorver trechos de genes de outras bactérias de outras espécies e incorporar ao seu material genético. O homem inspirado nisso analisou e percebeu que a gente poderia produzir o DNA recombinante ou transgênico, tá? A tecnologia do DNA recombinante ou transgenia, ela é também chamada de engenharia genética. A palavra engenharia é utilizada para dar um valor econômico, comercial, uma mídia melhor, né? Uma vez que a gente não tem exatidão das coisas quando a gente está trabalhando aqui com genes que vão interagir com o meio, com outros genes, para gerar um fenótipo, mas contudo dentro de uma certa segurança. Quando eu trabalho com DNA recombinante ou transgenia, também chamado de engenharia genética, o pré-requisito foi percebido quando a gente trabalha com o nosso código genético. O código genético ele é universal. Todos os organismos utilizam praticamente as mesmas regras para expressar os seus genes. A gente vê lá transcrição, tradução, né? O códon, o anticódon, e com isso a gente percebeu que nos organismos em geral a gente utiliza as mesmas regras. Hoje, como é que a gente faz para produzir um organismo transgênico? É transgênico aquele que recebe um gene de outra espécie. Muitas provas cobram apenas isso. Na prova do Enem, por exemplo, se você souber o conceito de transgênico, já é muito e ajuda você a acertar várias questões. Em algumas outras provas a gente precisa aprofundar um pouquinho. Então, na hora de produzir um transgênico, eu preciso de enzimas de restrição. As enzimas de restrição aparecem nas provas como sendo as tesouras biológicas. As enzimas de restrição aparecem como sendo as tesouras biológicas. E a DNA ligase aparece como sendo a cola biológica. Então, eu uso a enzima de restrição para cortar e eu uso a DNA ligase para colar. Como é que a gente faz isso? Bom, eu preciso cortar o gene de uma espécie e colocar em outra, né, para gerar esse organismo geneticamente modificado. Todo transgênico, ele é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado vem a ser um transgênico. O pré-requisito para ser transgênico é você receber um gene de uma outra espécie. Então, gente, eu precisava de alguém que fosse capaz de cortar genes. E aí vem também a informação das bactérias. Quando a gente estuda os vírus, né, os vírus bacteriófagos são aqueles vírus que atacam bactérias, as bactérias elas têm defesa contra esses vírus. Quando o vírus faz a adsorção e injeta o seu material genético dentro do citoplasma da célula bacteriana, ela tem uma enzima chamada enzima de restrição que cortar, clivar, quebrar ou digerir, são sinônimos para essa ação, o gene do vírus para protegê-lo. E aí essa enzima de restrição foi descoberto que cada tipo de bactéria apresenta uma enzima que corta, por exemplo, num ponto específico. A partir de Escherichia coli, a gente conseguiu obter a EcoR1, que vai fazer o corte em sequências palindrômicas. O que são palíndromos aqui? São sequências que podem ser lidas tanto num sentido quanto no outro. Então, por exemplo, eu chego aqui e encontro AATT do 5 para o 3. Do 5 para o 3 aqui eu continuo tendo quem? AATT. Então, a enzima de restrição, ela reconhece essa sequência palindrômica
e ela é capaz de fazer um corte. Isso aqui é a ação da enzima de restrição. Ela vai cortar, quebrar, clivar ou digerir o DNA numa sequência específica. Percebam o seguinte, se eu vou pegar um gene humano e colocar numa bactéria, eu tenho que cortar o gene humano com uma enzima de restrição e tenho que abrir o local onde eu vou inserir esse gene com o mesmo tipo de enzima, porque, gente, se eu tenho aqui a sequência ligante TTAA não vai se ligar em qualquer sequência. TTAA só pode se ligar numa outra fita que tem a mesma sequência aqui para fazer o complemento, que seja AATT. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Esse é um dos tipos de enzimas de restrição. Qual é o objetivo de uma enzima de restrição? Cortar o gene. Cortar em qualquer lugar? Não. Corta reconhecendo sequências específicas. De onde são obtidas as enzimas de restrição? De bactérias. As enzimas de restrição são mecanismos de defesa das bactérias contra os vírus. E aí depois é só utilizar a enzima DNA ligase para fazer a cola. Na hora que a gente vai introduzir o gene em uma outra espécie, a gente pode fazer a biobalística, que é feita em vegetal, a gente faz a propulsão direta do gene no local onde ele deve ser inserido, utilizando uma maquinária, tá? Chamada de biobalística. Eu posso utilizar os plastos, através da eletroporação de plastos, e eu posso usar vetores de transgenia. Eu uso como vetores de transgenia vírus e bactérias. Só que nos vírus eu tenho que introduzir o DNA no meio do genoma viral. Se eu puser nas extremidades não vai dar certo, eu tenho que colocar no meio. Nas bactérias eu tenho DNA tanto no nucleóide quanto no plasmídio. Se eu puser o DNA no nucleóide, eu vou atrapalhar o metabolismo da bactéria, não vai dar certo. Eu devo colocar onde? No plasmídio, que é aquele DNA extracromossômico. Então, gente, na hora que a gente vai produzir esse organismo transgênico, é muito importante que a gente entenda que existe uma situação. Que situação? Eu posso ter a fuga de alergênicos. Eu posso estabelecer um fluxo gênico com espécies selvagens. Por exemplo, eu planto milho transgênico nessa lavoura e na lavoura ao lado eu planto o milho comum. O que vai impedir o grão de pólen transgênico de levar para o não transgênico? Nada. Então, pela regulamentação, a gente tem que identificar que o alimento é transgênico, mas a gente também sabe que ele pode fugir, né, esses genes e se espalharem com outras espécies que são, outras variedades que são selvagens. Então, gente, não esquece, no melhoramento genético eu posso fazer cruzamento ou utilizar a transgenia, onde eu introduzo um gene de uma espécie em outra. Então é isso aí, galera. Valeu!